Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós vamos falar de coisas ruins, de fim do mundo. Sim, um dia esse nosso mundinho plano de Deus vai se acabar. Não é mesmo, senhor Fudjek? Pois é, PH. Pois é, cara. Estou triste agora. Por que, senhor Fudjek? Pô, esse mundo vai acabar, cara. Tanta coisa boa nesse mundo. Pizza, batata frita. Pizza e batata frita. O cara não citou coxinha, não merece minha atenção. Coxinha. Aí Vai sim. acabar tudo isso. Fiquei triste. Então tá. Então vamos lá que hoje nós temos companhia de pessoas também e vamos sentir um pouquinho da falta desse nosso mundão. Com a gente hoje aqui, para falar de uma das previsões apocalípticas mais plausíveis e próximas a nós, Dr. Arthur Gatti. Opa, saudações. Acho que o grande problema de quando acabar o mundo não é o mundo acabar. Se todo mundo acabar, não vai ter o que curtir. O problema é o mundo acabar e o mundo não acabar e pra mim acabar. Esse é o problema. Se é pra acabar pra todo mundo, pô. Vamos lá que hoje o papo é longo. E lembrando que esse aqui é um episódio duplo. Nós vamos falar hoje aqui de profecias do fim do mundo segundo a ciência e, numa segunda parte, nós vamos nos unir aos nossos amigos do podcast O Contato para falar de fim do mundo segundo profecias e previsões. Então, hoje aqui com a gente, para engrossar o caldo da nossa bancada, Vini, do podcast O Contato. Olá, 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 contatados e contatadas. Valeu, PH. Prazerzaço estar com você. Enfim, PH, demorou, hein, cara? Pô, 203 episódios, 204, 205, sei lá, caraca, muitos episódios. O Guto veio aqui um monte de vezes, eu falei, pô, o PH não vai me chamar mesmo, cara. É a geladeira. Como é que é, Vini? O PH não vai me chamar? O PH não vai me chamar mesmo. É isso aí, cara, é isso não, aí. Não explica isso direito, porque eu sempre chamo, mas ele fala que não pode. Outro dia eu chamei ele e tava em Varginha, fazendo pesquisa de campo. Aí depois eu mandei um convite e ele tava em Colares, entendeu? Outro dia ele tava em Roswell, então fica difícil. Só cuidado pra falar aí que eu tava fazendo pesquisa de campo em Varginha, os outros vão achar que eu tava caçando outra coisa lá, hein, velho. Cuidado. Outro dia ele tava em Goianinha, mas deixa quieto. Deixa quieto. Fazendo o quê? Eu não sei. E o time do Contato hoje não tá completo, infelizmente o Guto teve um probleminha pessoal ali, não pôde participar com a gente hoje, mas nosso grande amigo Eduardo do Podcast X e do Podcast Contato e de um outro podcast, outro site que ele falou também que eu esqueci, está aqui com a gente hoje. Eduardo, seja bem-vindo e fala do outro site que eu esqueci. O outro site é o Blog do Astrônomo. Muito obrigado pelo convite, PH, e mais um dia no paraíso para não perder o hábito. Então é isso aí, daqui a pouquinho, logo após a vinheta, nós vamos descobrir como o nosso mundo vai acabar. Carrington Event, pandemia, mudanças climáticas, inteligência artificial, claviceps púria. Acredite se quiser. Eu citei no início aí que o Dr. Arthur Gatti está aqui porque um dos maiores medos, acho que de todo mundo ultimamente, principalmente depois da pandemia que a gente teve, é de o mundo acabar novamente por uma pandemia e dessa vez de um vírus mais letal ou de uma doença mais letal e mais facilmente transmissível. Uma coisa que me deixou muito preocupado foi que antes da gravação, a gente aqui conversando e acertando os detalhes, eu perguntei pro Arthur e eu pedi uma resposta bem básica para não dar spoiler desse assunto que eu gostaria de conversar com ele aqui. Mas eu perguntei para ele assim, Arthur, existe a possibilidade do mundo passar por uma pandemia nova, assim, e essa nova pandemia literalmente acabar com o mundo? O Arthur me respondeu o quê, Arthur? Com certeza, a questão é que em breve. Eita! Do jeito que a gente muito gosta. em breve. Isso aí. Mas vamos lá, Arthur. Mas por que você está falando isso? Tem algum indício de alguma coisa nova aparecendo? Isso é uma coisa que está fadada a acontecer independente de ter alguma coisa no horizonte aí já aparecendo? Como é que é isso? Isso é uma coisa que está fadada a acontecer muito antes da pandemia para Covid. Quando a gente estava em 2016, tinha um alerta da Organização Mundial da Saúde sobre uma explosão de casos em vários países de superbactérias
superbactérias. Só pra gente conceituar o que é uma superbactéria. Não é uma bactéria mais forte do que as outras ou mais letal do que as outras. Quando a gente utiliza o termo de superbactéria, é uma bactéria que tem uma grande capacidade de escapar da morte causada ou o controle da replicação causada pelos antibióticos que nós temos. Então ela tem uma grande defesa. Essa defesa ela pode se dar por um novo agente, e quando eu falo novo agente pode ser uma bactéria, quando a gente utiliza no caso de antibióticos, ou antivirais, antifúngicos para cada uma dessas espécies, ou então ela escapa da possibilidade de bloqueio da sua replicação. Uma vez que ela consegue replicar e não consegue ser contida, ou ela se torna imortal ou resistente a qualquer um desses agentes, ela vai se tornar uma superbactéria. E quando eu tenho uma superbactéria em um ambiente hospitalar, isso não contamina ou não diz respeito somente àquela unidade, uma enfermaria, uma UTI, um pronto-socorro. Ela diz respeito a toda aquela região a qual o hospital está incluído. Porque uma vez que ela é descoberta, muito provavelmente ela já foi espalhada por outras pessoas, outros trabalhadores ou pacientes que estavam lá, que já levaram para suas casas, que já levaram para o seu ambiente de transporte, ônibus, metrô, enfim, e já está numa disseminação. Na maioria das vezes, essas superbactérias elas morrem durante esse trajeto. Porém, algumas delas vão ficar resistentes. Então, quando eu descubro isso numa unidade hospitalar, a gente já tem espalhado na sociedade. Mas existe alguma coisa atualmente, assim, algum vírus ou uma bactéria que apareceu e que está causando preocupação para os especialistas? Temos sim. Desde aquela época a gente tinha uma grande preocupação com o Staphylo aureus, que é uma bactéria muito comum, faz parte inclusive da nossa flora bacteriana comum da pele, mas que a gente tem Staphylo aureus ou Streptococcus, alguns tipos de Streptococcus, que são multiresistentes ou pluriresistentes no ambiente hospitalar. Quando eu tenho uma contaminação por esse agente, ou seja, um interno, faço uma cultura da minha pele, da minha cavidade oral, região perianal, que faz parte de uma das culturas que são feitas quando você fica por um tempo prolongado num ambiente hospitalar, você tem um isolamento dessas bactérias que fazem parte da nossa pele. Porém, quando eu saio do hospital e eu tenho uma colonização dessas superbactérias, ela já vai trazer uma maior resistência para meu organismo e, consequentemente, ela vai afetar a minha flora bacteriana no comum da pele e minha flora fúngica também da pele, levando que essas outras bactérias elas baixem a sua resistência, elas acabem gerando uma contaminação para mim de uma bactéria ou de um fungo que não seria nocivo para mim, eu começo a ter infecções oportunistas e uma baixa da minha imunidade. Porém, quando eu tenho uma contaminação por esses agentes pluriresistentes, e eles eventualmente até se tornando totalmente resistentes ao uso de antibióticos, antifúngicos ou antivirais, eu vou ter essa colonização em massa no meu ambiente fora do hospital. O Staphylo aureus e o Streptococcus, a família de Streptococcus, são as que mais comumente apresentam essa resistência, porém a letalidade dessas bactérias é bem menor do que o grau de contaminação e de resistência dela. Porém, nós temos algumas outras bactérias que aí sim elas vão trazer uma alta mortalidade, principalmente quando a gente está falando de Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii ou qualquer outro tipo de Acinetobacter e Pseudomonas aeruginosa. Esses três são os principais superbactérias resistentes a antibióticos que nós temos hoje em dia em 2025. E boa parte delas, dependendo do hospital que a gente está fazendo essa cultura, já são superbactérias resistentes a 100% dos antibióticos que nós temos. Geralmente a gente faz uma associação de 2, 3 ou até 4 antibióticos, associado com alguns eventualmente antifúngicos para tentar utilizar essa resistência para fungos para baixar a resistência dessas bactérias e que elas consigam morrer frente a essas 2, 3, 4 antibióticos que nós estamos utilizando, mas mesmo assim algumas delas são imortais e o paciente ele vai fatalmente morrer por conta dessa colonização. Isso daqui já estava sendo apontado lá em 2015, 2016, mas nós não tínhamos até então nenhuma bactéria que fosse resistente a 100% nos antibióticos. Em 2022 e 2023 começaram a sair os primeiros estudos baseados na ampla cultura que foram feitas na massiva população que foi internada por conta do Covid lá em 2020 e 2021, e esses estudos mostraram que nós já tínhamos essas bactérias resistentes a todos os nossos antibióticos. Logicamente, uma vez que você avança a doença, avança a resistência, a medicina também avança em busca de novas drogas ou então de melhoria dos agentes antibióticos que nós já temos, né? Porém, a gente não conseguiu até hoje enfrentar com 100% de eficácia essas variantes de Klebsiella pneumoniae, de Acinetobacter baumannii e de Pseudomonas aeruginosa. E o que precisa para essas bactérias se espalharem? Como é que é a forma de contaminação, de transmissão delas? Se eu tenho uma bactéria ou qualquer outro de agente, vírus, bactéria ou fungo,
que ela é muito mortal, ela provavelmente ela não vai causar uma pandemia. Ela pode causar uma epidemia ou um surto daquele agente, vai eventualmente gerar muita doença para aquela população, eventualmente muitos pacientes vão morrer por aquilo, mas ela não vai espalhar, porque a maioria das vezes, quando ela é muito fatal, ela não tem um tempo de incubação, né? O tempo de incubação seria o tempo que ela vai ficar no hospedeiro até conseguir passar para algum segundo hospedeiro e aí sim concluir o seu ciclo de vida e sair espalhando para outras regiões, e ela vai matar muito rápido aquele hospedeiro, então ela não vai ter tempo suficiente para se espalhar. Que é o caso do Ebola, né? Isso aí. Que é justamente o caso do Ebola, né? O caso a gente tá falando sobre vírus, mas o caso do Ebola, o caso do Marburg, o caso do Nipah vírus, que são vírus com altíssima mortalidade, porém a transmissibilidade ela é baixa. A gente faz parte do ciclo desses vírus, os morcegos frutívoros. Frugívoros, obrigado. Mas a letalidade é muito alta, então ela não acaba espalhando entre tribos ou entre pequenas comunidades que ela acaba atingindo. Porém, se eu tenho uma mutação que ela se torna menos mortal e ela torna os sintomas, principalmente os sintomas respiratórios, menos comuns, menos efetivos, menos sintomáticos, a chance da disseminação é muito grande. E se eu tenho um período de incubação mais longo, né, um sintoma mais sutil desde o início, fatalmente a maior parte da população vai adquirir esses vírus, ou quando a gente está falando sobre essas bactérias que são super resistentes, elas vão entrar em contato com uma maior gama da população, e aí sim a gente vai ter uma maior chance de ter uma pandemia. Até lá, a gente tem pequenos surtos hospitalares, graças a Deus a gente conseguiu conter a maioria desses eventos, ou no ambiente de uma UTI, ou de uma unidade hospitalar própria, então propriamente de um hospital, pequenas regiões, mas a gente sabe que é uma questão de tempo, porque a evolução desses agentes é mais rápido do que a evolução da medicina. E por que isso acontece? Porque para eu desenvolver uma medicação, eu tenho toda uma gama de passos que eu preciso obrigatoriamente seguir, tanto para a segurança da medicação, a segurança da população, avaliação de efeitos colaterais, avaliação de resposta, e não somente aquele agente, mas resposta aos nossos outros agentes que precisam ficar íntegros, senão a gente descoloniza, e a descolonização do nosso corpo é altamente mortal, altamente fatal, porque eu preciso desses vírus, dessas bactérias, desses fungos, para manter a homeostase do meu organismo. Então, uma vez que eu faço essa modificação, eu posso ter uma pandemia, e uma pandemia muito mais séria do que a gente teve pro Covid. O Covid, ele teve a questão da alta mortalidade, mas era uma doença muito sintomática, tanto que a gente buscava para fazer a coleta da secreção de orofaringe e rinofaringe do primeiro sintoma gripal. E a gente já sabia que entre mais ou menos o terceiro ou quinto dia era o tempo que a gente tinha uma replicação viral maior. Os vírus, eles sempre são disparadamente o agente com uma maior transmissibilidade, uma maior facilidade de transmissão, um período de incubação mais curto, que é uma característica da maioria dos vírus, não todos, mas da maioria dos vírus. Quando a gente fala sobre bactérias, são doenças que vão ficar mais arrastadas na população, ou ela vai matar aquela população, ela vai se tornar sensível aos agentes que a gente tem, então ela fica lá no meio termo de uma gravidade. E quando a gente fala com fungos, e aí sim eu bato na questão dos fungos, essa é a minha real preocupação, porque é a partir da evolução dos fungos, associado não somente à nossa maior resistência, aliás, a maior resistência desses fungos aos nossos agentes, a maior dificuldade de controle isoladamente desses fungos, mas ele tem uma questão a mais. Com o avanço do aquecimento global, eu não vou nem entrar aqui no caso se ele é causado de forma natural, se é causado de forma pela humanidade, o fato é que a gente tem essa elevação da temperatura, a gente tem uma maior predisposição a esses fungos se tornarem cada vez mais suscetíveis à doença, a uma disseminação mais rápido, a um tempo de incubação menor e uma resistência maior aos agentes antifúngicos. E a gente tem uma quantidade muito pequena de antifúngicos quando a gente compara com antibióticos ou antivirais, porque é muito difícil eu controlar o fungo e, consequentemente, é muito difícil eu criar medicações contra os fungos. Ô Arthur, eu vi uma publicação um tempo atrás, até você pode me esclarecer isso que eu não sei se é real. Eles encontraram um sapo, eu não lembro agora aonde que foi, mas esse sapo, ele estava infectado, se eu não me engano, por Cordyceps, que é um vírus que atinge insetos. E geralmente esse vírus ele não atinge animais mais, digamos assim, mais sofisticados biologicamente. Geralmente são formas de vida mais simples, como insetos, esse tipo de coisa. Exato. O fato de ter achado esse fungo num sapo significa que esse fungo está evoluindo e ele pode chegar a infectar seres humanos? Eu vou um pouquinho mais longe, igual a série Last of Us, que acho que foi o próprio Cordyceps que evoluiu e fez aquilo na série, né?
Sim. O Ophiocordyceps unilateralis, que é o nome completo desse fungo, que a gente vê vídeo por aí da formiga andando sem um pedaço dela, barata andando sem a cabeça, mas com esses vírus crescendo em cima delas, ele vai ter um ciclo muito, muito inteligente, porque ele consegue controlar o sistema nervoso desses insetos, fazendo com que eles subam na região das árvores a parte mais alta possível e espalhe os seus esporos até lá. E aí eu consigo ter um alcance maior e uma replicação maior disso. O interesse maior desse fungo é simplesmente para ele poder alcançar maiores altitudes e ter um espalhamento dos esporos de uma forma mais efetiva e eficaz. Uma vez que eu tenho outros animais que se alimentam desses insetos, eu vou ter a associação desses fungos para esses agentes. Então, por exemplo, se eu pegar alguns pássaros, se eu pegar alguns... A gente está falando sobre aves. Se eu pegar morcegos, a gente está falando sobre mamíferos. Se eu pegar alguns sapos, a gente está falando sobre anfíbios, a gente tem alguns répteis que também vão entrar em contato. Por que isso daqui não acontece de uma escala muito ampla? Porque eu tenho outros agentes próprios dessas espécies que vão evitar que esse fungo entre em contato com o sistema nervoso. Então, ele vai morrer no suco gástrico desses animais, ele vai morrer pela IgA, outras interleucinas que eu vou ter no meu organismo desses agentes, que vão combater e evitar que esse fungo ele acabe se proliferando. Porém, quanto mais contato aquela espécie tem com esse fungo, e mais contato esse fungo tem com essa espécie de uma forma que não seja predatória, mas que gere um comensalismo, ou que gere, eventualmente, uma sincronia de ações entre a colonização desses insetos. Esses animais, vou dar um exemplo aqui do sapo que você tinha falado. O sapo entra em contato com esse mosquito, ou com essa formiga que está comendo. Ele não morre, ele fica mais tempo dentro do sistema sanguíneo ou do sistema gastrointestinal. Forçosamente, ele consegue atravessar essas primeiras barreiras, a barreira da mucosa, por exemplo, consegue fazer um ciclo parecido com os ciclos que a gente tem em alguns vermes, passando para a região do pulmão, entrando em contato com a corrente sanguínea e, eventualmente, ele consegue chegar no sistema nervoso central desses animais. Atualmente, a gente não tem nenhuma evidência que outras espécies, né, de animais tenham esse contato de uma forma que o comportamento zumbi, que não deixa de ser um comportamento zumbi que esses insetos têm. Porém, existe uma grande possibilidade, por conta do aumento desses fungos nas espécies de insetos, inclusive insetos que não tinham contato até então, que estão entrando em contato hoje em dia, e que possa ter essa contaminação. E eu vou mais além, eu posso até não ter um sapo zumbi, mas eu posso ter uma morte desses sapos. E uma vez que eu tenho a morte massiva de alguns predadores que fazem parte do meio da cadeia alimentar, e eu falo não somente desse fungo, mas a gente tem um outro fungo também, que é o Baracrochytium dendrobates, ou BD, que ele dizima populações de anfíbio, é um fungo específico para anfíbio. Se ele consegue evoluir cada vez mais nessas espécies, matar cada vez mais, eu quebro o predador de mosquitos. E se eu tenho uma disseminação de mosquitos, a gente sabe que tem uma maior disseminação de vírus que vão entrar em contato com esses mosquitos e vão atacar a população de outros mamíferos, de nós humanos, por exemplo, e eu começo a ter um colapso do meu sistema de saúde porque eu não consigo dar conta do recado por conta dessa maior quantidade de infecções virais. Então eu não preciso ter obrigatoriamente um fungo que evoluiu, um vírus que evoluiu, uma bactéria que evoluiu para matar a espécie humana. Eu preciso simplesmente aumentar a quantidade de doentes para que eu colapse o sistema de saúde, eu colapse a quantidade de medicações que a indústria farmacêutica consegue dar conta de produzir e que a gente consiga dar conta de exportar para começar a ter uma nova pandemia. Então eu tenho essas duas frentes, a evolução desses agentes e a quebra do meu ciclo da cadeia alimentar. E aqui você citou em evolução de bactérias, de vírus. Eu sempre pensei assim no apocalipse zumbi, se de fato seria possível isso acontecer. Pesquisando sobre isso, a única possibilidade, pelo menos hoje, com o que a gente sabe, disso acontecer, seria através de uma mutação de um vírus da raiva, que deixa as pessoas agressivas, com uma contaminação fácil, principalmente mordendo. Você morde saliva ali, ela espalha. Existe possibilidade de um vírus da raiva evoluir e chegar até os humanos para causar um tipo de apocalipse zumbi? Ou isso é só ficção mesmo? Não, ela existe. Inclusive, é uma das grandes preocupações que os pesquisadores têm. Meu Deus é não do céu. Somente a mutação desse vírus, mas a fusão de parte do RNA ou do DNA de outros vírus com o vírus da raiva. A gente tem o Rabies lisavírus, que é o vírus da raiva. Se eu tiver uma mutação que ele se torne menos mortal, ou então que ele se funda, por exemplo, com o vírus da influenza, da gripe, cara, aí acabou. Porque você tem uma altíssima dispersão o via vírus da raiva respiratória. dispersa pelo ar?
Não, ela dispersa por fluidos. Mas se eu tenho uma mutação que ela começa a dispersar por ar, ou então que ela se funda, esse vírus ele consiga se fundir com o da influenza, com o da gripe, é como se você tivesse uma disseminação para a gripe do vírus da raiva. Putz. Então existe todo um preparo para você evitar o máximo possível. O primeiro sinal de vírus da raiva, ou de sinais da raiva. Toda Organização Mundial de Saúde ela tem protocolos específicos para você fazer uma busca ativa dessa população e, consequentemente, o tratamento o mais precoce possível. E é uma doença que a gente tem unicamente 15 casos no mundo de sobrevida, todos eles com sequelas neurológicas graves. Cara, eu conheço uma pessoa que morreu, assim, coisa de 15 dias, começou a ter muita febre, começou a ter muita dor de cabeça, começou a ter dor no olho, luz irritava, não tava conseguindo ingerir água e tava com raiva, não durou 15 dias e morreu. É que aí o vírus não passa, né? Essa que é a sorte. O vírus acaba não passando de uma pessoa pra outra, mas é o que o Gatti acabou de falar. Imagina se passa de uma pessoa pra outra, já era. Você tá louco, velho. É o Extermínio, né? Pra galera que tá ansiosa pro Extermínio 3, que tá vindo aí, eu estou um pouco preocupado sobre isso, mas é Extermínio. O filme do Extermínio é exatamente isso. É o vírus da raiva e ele toma conta e é passado, né, por saliva e tal. É bem isso aí. Então existe a possibilidade de uma nova pandemia dizimar todo mundo, Arthur? Existe, ela existe sim. Ou se não dizimar todo mundo, dá uma boa mexida, um colapso muito, muito maior, muito mais expressivo do que aconteceu no Covid. Sabe o que é louco? Esses dias a gente tava conversando e, tipo, a gente tava conversando no nosso grupo de apoiadores. E o Wendel chegou a gravar aqui com vocês, né? Eu acho que teve uma vez que ele gravou... O Wendel Duck. Isso, o Duck. Sim. E aí ele é conspirador, né? Ele é o nosso conspirador favorito. E aí, cara, ele foi bem no dia da morte do Papa. E aí ele pegou, ele falou, galera, morreu o Papa, então agora já vem a próxima fase. Eu ainda brinquei com ele, eu falei, Trump, check. Papa, check. Guerras e conflitos econômicos e de conflitos de guerra mesmo, né? Conflito balístico, né? Armamentício, check. Falei, qual que é o próximo? Ele falou, a pandemia. Aí eu falei, oi? Aí o Gatti vem falar, então, a pandemia. E aí eu falei, tá, mas como é que seria? Ele falou, é uma pandemia que dizima parte da humanidade, dizima 1/3 da humanidade. Então aí vem o Gatti, me manda uma dessa daí, e aí, Duck? Putz. Tá com você aí, cara. Eita. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Então vamos lá que nós temos várias formas do nosso mundinho acabar. Eu quero partir para uma também muito perto da gente, muito plausível. Acho que essa aí é a que tá batendo na porta, que é uma terceira guerra mundial, e uma terceira guerra mundial, sei lá, do jeito que a gente tá aqui hoje, nuclear. Ô Vinícius, você chegou a conversar com o Duck sobre isso? Porque... cara, o cenário hoje em dia, com essas tarifações que o Trump tá colocando com a China, e a China retruca, isso por enquanto é uma guerra comercial, mas pra isso escalar e virar uma guerra armada, realmente, não custa nada, né? Cara, eu já sou bem assim, eu já falo que a gente já tá na Terceira Guerra Mundial. Eu também penso assim. Só que ela é velada, né? É uma Terceira Guerra Mundial totalmente velada, que o pessoal não gosta de colocar esse nome. Só uma curiosidade, a gente tá passando aí justamente pelo momento, pela semana, né? Nós estamos gravando na semana em que o Papa faleceu. Vocês estão falando sobre guerras mundiais. Uma curiosidade, em 1939 e em 1914 também papas morreram, tá? Só pra deixar essa curiosidade aí. Só aí pra conspiração aumentar um pouco mais. Calma, que eu sou um pouquinho ignorante pra essas coisas de data. Por que você fez essa analogia com os papas que morreram em 1914 e qual é a outra data? 1939, início das duas grandes guerras. Putz! Só isso, é só isso. Oh, meu Deus mas do só céu. isso. A ignorância é uma benção, eu não precisava saber disso. É só isso. Mas assim, hoje, a gente não tem declarado a Terceira Guerra Mundial. Nós não temos. Só que o fator econômico que a gente está tendo agora, o impacto econômico que o mundo inteiro está sentindo, além de todo o conflito que começa, entre ali, o conflito ali de Israel, junto com na Palestina, Hamas e tudo mais, e ainda você tem a Ucrânia e Rússia, que estava tudo caminhando bem para esses conflitos meio que pararem ou ter um cessar-fogo ali por um tempo, e não tá degringolando essa história.
E a gente sabe muito bem que esse papo econômico entre China e Estados Unidos pode acabar gerando um desentendimento um pouco maior. Só que eu vejo muito mais de uma guerra fria no meio dessa briga econômica do que uma guerra armada. Até porque, algo que se fala muito, eu não sou o maior especialista em geopolítica, não sou o cara mais inteligente para falar sobre isso, mas uma coisa que a gente consegue perceber é o seguinte: Estados Unidos não tá afim de uma guerra com armas nesse momento. E a própria China, no começo da guerra com a Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, a China meio que mostrou um apoio ali à Rússia, e depois a China meio que deu uma recuada e falou: Putin, dá uma segurada aí, cara, não é legal, não é um bom momento pro mundo ter um conflito assim. E a China colocou ali um papo um pouco mais ponderado em cima disso. E não sei se vocês lembram, na época que começou todo o conflito da Ucrânia com a Rússia, a China tava rolando um conflito ali, meio que esboçando um conflito com Taiwan. E aí depois parou também todo essa coisa. Continuou rolando os testes e leva navio próximo do lugar. No meio de tudo isso a gente teve ali os balões espiões, né, que alguns dizem que eram só balões espiões, outros dizem que são OVNIs. Enfim, são várias situações que pode escalar, sim. Acho que a gente nunca teve num momento nos últimos 20, 30 anos aí tão próximo de uma terceira guerra. Nem em época de George Bush com Osama Bin Laden, né, e Al-Qaeda, a gente teve tão próximo de uma terceira guerra mundial que nem a gente tá agora. Mas eu vou ser bem sincero, posso estar muito errado, o ouvinte pode discordar veemente de mim, mas eu acho que não acontece. Eu acho que os países estão um pouco mais comedidos aí, vão ficar nessa de bomba, porque já todo mundo ameaçou que tem bomba nuclear, mas apertar o botão vermelho ali e falar: não, olha aqui o que eu tenho pra você. Eles não querem, porque não é vantajoso, não é bom, é ruim, vai ser ruim pra todo mundo. Então, eu sei lá, eu acho que não vai rolar, não. A não ser que você consiga produzir uma doença e você tenha já a cura dela. Exato, aí é um pouco uma coisa mais é uma jogada um pouco mais inteligente, se a gente parar pra pensar, né? Porque você não dizima espaço, você não dizima o país, você dizima a população. Você não dizima ambiente, né? Você não dizima território, você dizima lucra. Pessoas. E você lucra, exatamente. A gente teve uma grande experiência com o Covid, por exemplo. Uhum. Peraí, ô Gato, você tá me dizendo que o Covid, ele foi... Não, deixa quieto. Não, a gente já teve... tirou as palavras da minha boca. Eu ia perguntar isso pro... Não, peraí, calma. Eu ia perguntar isso pro agora. Não, China não, galera, China não. Estou dizendo que o Covid ele foi criado como uma arma biológica. Mas você pode ter um escape de qualquer laboratório de alta segurança, que mesmo que você não faça de forma pensada, você tem uma grande experiência social rolando. E a gente teve uma grande experiência social rolando. Eu não vou falar que se foi deliberado ou não. Isso não cabe ao Arthur falar. Mas que você teve uma grande experiência social sobre um país que tinha essa noção da origem, a forma que foi velada essa origem, a forma que a mídia acabou ocultando e depois a gente acabou descobrindo. Foi simplesmente vazado as grandes origens do Covid e como foi feito todo o avanço, e um avanço recorde da criação da vacina. Não vou me ater aqui à questão da vacina em si, mas que a gente teve um massivo trabalho multicêntrico de uma forma que nunca teve um avanço tão rápido na criação de uma vacina na história da humanidade. Então você teve, sim, uma grande experiência social acontecendo que pode servir para motivos escusos futuramente criar alguma coisa semelhante, mas aí sim com um pensamento bélico. Só para contexto aqui, caso o ouvinte não saiba, recentemente a Casa Branca, leia-se governo Trump, publicou numa página especial do Poder Executivo, lá, né, da Casa Branca, no caso, uma página ali com informações a respeito das origens do vírus do SARS-CoV-2, né, que causa a Covid-19, causou a pandemia, onde eles responsabilizam aquele laboratório em Wuhan pela liberação desse vírus. Não dizem que foi intencional, mas dizem que veio de lá, e aí esse é o resultado de uma investigação longa e tal, e eles detalham tudo isso lá. Com base nisso, recentemente, foi agora também na semana em que a gente tá gravando, eu acho que foi o estado do Missouri, ou do Minnesota, deixa eu dar uma olhada aqui, Missouri, eles responsabilizaram o governo chinês numa ação ali de não sei quantos milhões de dólares pelos prejuízos que tiveram de insumos médicos durante a pandemia, porque foi demonstrado que o governo chinês já no mês de setembro
setembro, tinha informações a respeito dessa doença que estava ocorrendo na região de Wuhan, não falou nada para ninguém, foram esperar virar o ano, janeiro, fevereiro, em março eles começaram a falar disso. Então, e enquanto isso, eles compraram, o governo chinês comprou máscara, luva, tudo mais que era produzido lá mesmo, mas seria exportado para vários outros países, especialmente Estados Unidos. Esses países não conseguiram comprar isso, até porque ficou mais caro, e justamente na hora que eles precisavam, eles não tinham. Mas na China existiam estoques estranhamente maiores do que o normal desses itens. Então, e o estado do Missouri conseguiu ganhar isso nos Estados Unidos, ganhou a revelia, porque não houve representação, não houve participação de um representante do governo chinês na audiência, mas ainda existem meios para que isso seja... para que eles recorram, digamos assim, né? E aí, como existem várias empresas estatais chinesas que têm propriedades nos Estados Unidos, por exemplo, esses milhões de dólares aí podem ser pagos por meio da tomada dessas terras, por exemplo, ou de bens que eles tenham lá, enfim. Mas isso aí tá correndo aí. Ô Arthur, eu ia até te perguntar isso. Justamente disso que a gente conversou aqui agora, que o Eduardo acabou de falar, que a possibilidade do vírus da Covid ter sido uma arma biológica criada no laboratório e acidentalmente, vamos colocar assim, saiu de controle. Sim. Vamos supor que isso aconteça. Você falou que a criação da vacina foi muito rápida. E se de repente acontece uma nova pandemia e uma nova vacina é criada e as mortes que vão acontecer sejam decorrentes não do vírus, da doença em si, mas da vacina criada que não teve tempo de ser testada. Existe essa possibilidade? Existe. Se você não tem tempo suficiente para você testar efeito colateral, qualquer medicação ela pode ser fatal. Lembrando que toda medicação ela tem o nome de droga. E todas as drogas, elas vão, a depender da quantidade e da dosagem ou uso contínuo dela, ela vai te matar. A gente tá falando desde se eu pegar alguma medicação com plutônio, que eu tô utilizando qualquer outro meio, até uma simples dipirona. Você pode morrer por isso se você tiver qualquer outra causa. Se você fizer superdosagem, se você tomar associado com outras medicações, se você não tiver um estudo para isso, você pode ter fatalmente uma morte causada por isso. Vacinas, até que a gente tem uma evolução não tô falando da questão do Covid, mas outras vacinas para outras doenças, a gente teve vários testes e evoluções porque parte dela causava uma alta mortalidade. A gente acabou descobrindo que vacinas para vírus vivos, por exemplo, da febre amarela, ela pode causar febre amarela em determinado grupo de pessoas, então não é para qualquer vacina para vírus vivo. Então, essa evolução da doença e, consequentemente, da vacina, lembrando que a vacina que a gente toma hoje não é a mesma que a gente tomou há 10 anos atrás. Elas precisam passar também por uma evolução, e aí por isso que a gente tem vacinas todo ano de gripe, que é pelos determinados tipos de cepa da gripe. A vacina da pneumonia, a gente tem vários tipos de vacina da pneumonia. A vacina que a gente tem para outras doenças, para tuberculose, para herpes zoster que a gente tem atualmente, para HPV, todas elas passam constantemente por uma evolução da proteína, seja da proteína que carrega a droga, seja pela resistência que aquela vacina vai sofrer ao longo da passagem das nossas defesas, para tentar ser eliminada, né? O corpo ele não vai querer absorver aquela droga, então precisa aumentar a quantidade, precisa aumentar a exposição, tem que fazer a cada um mês, tem que fazer no primeiro, terceiro e sexto mês. Então tudo isso aqui vai passando por esse processo periódico, mas para eu chegar aqui, eu passei por uma longa escala, uma grande evolução. E ainda complementando a sua pergunta, PH, a gente tem que lembrar que há alguns anos atrás, vou falar poucos anos, um pouco mais de 10 anos, aqui no Brasil, a gente importou 2 toxinas, toxina A e toxina B, de uma bactéria chamada Clostridium difficile. Clostridium difficile é uma bactéria que ela vai causar colite pseudomembranosa, que é um tipo de processo inflamatório do intestino grosso, que gera uma capa, um revestimento por dentro do intestino, né, pela luz dela. Você deixa de absorver água, consequentemente você começa a ter diarreias múltiplas por conta dessa bactéria, você pode gerar uma desidratação, morrer ou gerar outras contaminações. A gente sabe que a permanência dessa toxina, quando eu não causo essa colite, ela vai desenvolver câncer de cólon, câncer de intestino. E existia a possibilidade da utilização dessa toxina isoladamente ou dessa bactéria para criar arma biológica induzindo câncer na população. Eu baixo a resposta de agressividade dela e, consequentemente, eu aumento a exposição dela para a população. Se eu aumento a exposição dela da população sem que eu tenha processo inflamatório, eu vou aumentar a quantidade de câncer de intestino dessas pessoas. E aqui no Brasil a gente importou essa toxina para fazer teste terapêutico nela. E o pesquisador que fez essa pesquisa, desenvolveu essa pesquisa ao longo de
de 2, 3 anos, precisou fazer todo um cadastro no Exército Brasileiro para fazer um controle específico. O laboratório que ele trabalhava no laboratório de segurança, qualquer tipo de espalhamento dessa toxina, ao começar a ter surto disso, a pessoa tinha que ser identificada, tinha que se entregar para as Forças Armadas para fazer uma pesquisa se ela mesma não vazou essa toxina, porque poderia fazer ou ter um vazamento, que nem a gente teve, por exemplo, para o Covid, ou então utilização para indução de câncer da população. Não deixa de ser uma arma química. Esse pesquisador chama Arthur Paredes Gatti, e é o que vos fala. Tá certo. Ô Arthur, saindo um pouquinho dessa questão de fungos e doenças e tudo, e você citou aí a questão do câncer, eu pergunto, qual o risco, digamos assim, não sei nem se o termo correto seria risco, mas qual seria a influência de elementos que a gente usa no dia a dia contaminando o organismo humano e gerando impacto na humanidade como um todo, seja em termos de saúde, fertilidade, etc. Eu me refiro, por exemplo, ao teflon. Microplástico? Que a gente usa em panelas, o microplástico e tudo. Hoje, quando a gente pede um iFood, por exemplo, geralmente vem ali com plástico, vem com coisas, né? E aquilo ali, obviamente, vai ter algum tipo de microplástico ali, né, envolvido, e fora o que tá aí perdido pelo meio ambiente, né? Qual que seria o impacto disso? Cara, o impacto é alto e imprevisível. Pode não fazer tanto sentido essa frase, mas ela é alto por quê? Porque a gente sabe efetivamente o que essas toxinas que a gente joga na água, eu falo de toxina, por exemplo, se eu tomo um antibiótico e faço meu cocô, faço meu xixi, esse antibiótico, parte dele está indo para o esgoto, que está contaminando a água, que depois, quando eu faço o processo da limpeza, ele não elimina esse antibiótico. Então, quando eu tomo minha água do filtro, ela foi filtrada, ela foi tratada pelo sistema de tratamento daquele país, porém, parte daquele antibiótico, parte daquelas toxinas, elas estão entrando em contato comigo. Então, esse ciclo aqui, Você ele tá gera uma sério? resistência. Sim. A gente não tem capacidade de fazer essa limpeza de determinados antibióticos Novo antivirais. medo desbloqueado. Então, toda vez que eu tô tomando minha aguinha que tá pura, limpinha, tá? Eu tô ingerindo parte disso. E essa parte disso, ela vai estar influenciando automaticamente a minha flora bacteriana intestinal, minha flora da pele, e quando eu precisar tomar algum antibiótico, ele vai ter essa resistência. Então ele vai ter menos efeito, ou um efeito não pensado para aquela medicação que foi criada, ou outras interações medicamentosas, ao longo do passar dos anos. É pequeno esse impacto, mas a gente não tem nenhum estudo falando qual que é o real impacto no nosso dia a dia, na mortalidade, resistência das bactérias e tudo mais. Microplástico, a mesma coisa. Atualmente a gente está fazendo essas pesquisas achando no cérebro de cadáveres microplástico, em cérebro de alguns animais que são feitos pro abate, de bois, de gado de uma forma geral, para a gente se alimentar, de frangos, vendo como que isso daqui está interagindo para a saúde daquele alimento. Será que é uma questão que só para aquele ser, para aquele indivíduo que está fazendo mal, ou a gente está comendo aquilo lá, também está fazendo mal, está somando isso daqui? A gente não sabe. Até pouco tempo atrás, a gente tinha um termômetro de mercúrio na nossa casa, que aí quebrava, a gente ficava brincando com o mercurinho lá, com aquelas bolinhas que ficavam saindo e pulando. Sim. Até a gente descobrir o real efeito nocivo para o nosso sistema imunológico, para o nosso sistema nervoso central do mercúrio. E a gente só descobriu por quê? Porque a gente estava indo atrás? Não, a gente já tinha uma ideia, né, da toxicidade do mercúrio, mas só com aqueles grandes impactos que tiveram nos anos 80 e 90 de vazamento massivo de mercúrio nos rios e no mar do Japão, intoxicação dos peixes, e aí a população comendo e tendo essa intoxicação, que realmente foi retirado praticamente do mercado qualquer artefato que tenha mercúrio. Então, caramba, assim, é alto impacto e imprevisível. Falando ainda em coisas naturais, em pandemias, tem se falado muito ultimamente de mudanças climáticas e desastres naturais. A gente está tendo aí muitos terremotos acontecendo. Inclusive, eu estava vendo uma matéria esses dias para trás que a gente está chegando ali num ponto que placas tectônicas muito grandes estão se acomodando ali. Então a gente está num período de muita atividade de terremotos. Existe não vou nem falar uma profecia, existe uma previsão que mais hora, menos hora vai acontecer o Big One, que é um terremoto que se imagina que pode atingir ali a Califórnia e os Estados Unidos, e com magnitude de 7.8 ou 8 na escala Richter, e vai acabar ali com a Califórnia inteira, com Los Angeles, São Francisco e San Diego. Isso pode acontecer em outros lugares do mundo também. O que vocês acham disso? Você acha que um terremoto em escala global, grandes terremotos em várias cidades ao mesmo tempo, pode meio que não dizimar a humanidade, mas reduzir muito a população mundial? Vai, Eduardo. Essa daí é sua, velho. Nossa, os caras já jogam tudo.
Bom, reduzir muito a população mundial, eu não diria isso, porque não pelo terremoto em si, primeiro pela distribuição da população, né? A gente tem uma parcela considerável vivendo no interior, realmente nas regiões mais centrais até de algumas das principais placas tectônicas, e onde esses tremores acontecem com uma dificuldade muito maior. Realmente é muito mais frequente perto de falhas, embora o tectonismo em si não seja a única fonte de terremotos, né? Então, às vezes, por prospecção de petróleo, por exemplo, quando uma Petrobras ou uma outra empresa vai lá e tira petróleo de alguma reserva que exista em alguma camada ali, seja no mar ou seja em terra firme, às vezes eles injetam gás ali, em alguns casos podem injetar água também, enfim, e aí tudo aquilo ali precisa se reacomodar e às vezes existe uma espécie de deslizamento, assim, tem geólogo me ouvindo agora, deve estar querendo me bater, mas algumas dessas regiões, elas desabam ali dentro, e aí você pode ter um tremor naquela região. É um terremoto, né? Mas é muito local e é muito pequeno. Não é comparado ao terremoto tradicionalmente como a gente conhece, que é causado por tectonismo. Outra coisa interessante é que o planeta Terra é o único que nós conhecemos que de fato apresenta tectonismo. Inclusive hoje existe uma hipótese que está ganhando força que diz que as placas tectônicas da Terra se formaram justamente no evento que formou a Lua, e nenhum outro corpo do sistema solar tem esse sistema tectônico como nós temos na Terra. Todas as outras crostas de corpos do sistema solar, como da própria Lua, dos outros planetas, enfim, são uma peça única, digamos assim. Você não tem placas que se encaixam na superfície e deslizam sobre um manto. Mas ainda assim, esses outros corpos também têm tremores, como a Lua e Marte têm, seja por fenômenos do próprio astro ou então de impactos que ele receba de outros astros. Mas aí eu acabei divergindo um pouco. Eu acho que a maior parte das mortes que aconteceriam nesse fim do mundo por terremotos seria nas semanas e meses seguintes por conta dos problemas que nós teríamos em decorrência do que aconteceu no dia do terremoto. Então, se você apaga uma cidade como essas cidades dessas regiões da Califórnia, que algumas delas fornecem serviços de internet, por exemplo, né, de gerenciamento de serviços de internet que são essenciais para o funcionamento da comunicação entre as pessoas, pelo menos da forma mais comum como é feita hoje através da internet, talvez alguma central governamental, alguma coisa assim, aí você pode ter alguns problemas. Mas aí a gente entra num cenário de fim do mundo progressivo, né? Você pode ter o espalhamento de doenças em algumas regiões por conta do acúmulo de cadáveres, você pode ter problemas de incêndios florestais, por exemplo, que sejam causados por conta de vazamentos de gás ou outra coisa que aconteça ao longo de um desse terremoto. Enfim, você tem consequências do terremoto em si, e essas consequências vão atrapalhar a vida de um número muito maior de pessoas do que o número de vítimas diretas do terremoto. Então é como a morte dos dinossauros. A extinção dos dinossauros não foi caiu o meteoro, naquele dia a maior parte morreu. Não, foi um processo que levou muito tempo. Então houve a cobertura da atmosfera da Terra por detritos por mais de um ano, e aí todos os herbívoros não tinham mais de onde se alimentar, porque as plantas morreram, e aí os animais que comiam os herbívoros não tinham como se alimentar, doenças se espalharam e por aí vai, e assim foi o processo de extinção dos dinossauros. Eu acho que nesse cenário do fim do mundo do terremoto seria mais ou menos isso. Teria sim um terremoto grande, mas ele não aconteceria, o fim do mundo não seria repentino, seria arrastado. Agora, para morrer uma boa parte da população, basta que a placa euroasiática e a indiana, que são placas convergentes, e a gente sabe que placas convergentes são as que mais têm atividade tectônica, elas entrem em uma atividade bem pronunciada, porque aí você tem uma grande população concentrada nesse eixo, né, entre a placa indiana e a placa euroasiática. A gente está falando a separação entre a Índia e a China, onde a gente tem uma maior quantidade de pessoas concentradas por metro quadrado. E olha só, eu vou levantar uma bola aqui, uma polêmica, pra mim. Eu não posso passar batido no episódio sem eu falar alguma polêmica aqui pra mim tomar xingamento depois nos comentários. Mas você já falou, cara. Você já falou. China já foi. Você acha que falar da China você não vai tomar xingo? A gente tomou xingo 2 semanas por causa do episódio da China. Você pode esperar que você vai tomar xingo sim, entendeu? Essa polêmica que eu vou levantar aqui é maior, porque essa aqui vai dar discussão. Pra mim, é minha opinião, tá? É o que eu penso. Eu quero a opinião de vocês pra ver se o que eu vou falar faz algum sentido.
na história do planeta Terra, tivemos várias mudanças climáticas. A gente teve várias eras do gelo, teve eras de seca, desertos que já foram mares, viraram desertos hoje por causa de mudanças climáticas e tudo mais. O planeta passa por mudanças climáticas e é um processo natural do planeta, do sistema do planeta mesmo. Aí muito se fala que o homem está interferindo nas mudanças climáticas, poluindo, fazendo efeito estufa e tal, e isso está gravando e a gente vai acabar se ferrando por causa de nossas atitudes no planeta. Mudanças climáticas, aquecimento global, derretimento de geleiras, aumento de nível do mar, eventos climáticos extremos, com chuva, furacão, terremotos. Vocês acham que a mão do homem está influenciando nisso? Ou isso são eventos naturais que o planeta passa periodicamente? As duas coisas que você falou, elas são verdadeiras. A história da humanidade, ela não interfere para a história da natureza de uma forma direta, porque a gente vai ter esses eventos. Agora, a aceleração, né, a diminuição do tempo entre esses eventos, a aceleração desses efeitos em relação à natureza, elas têm, e isso é mensurável. A gente pega, por exemplo, a quantidade de CO2 que foi produzido desde da Revolução Industrial para cá, ela foi muito maior, muito mais pronunciada do que tinha anteriormente. Então, a gente falar que a culpa é do homem, isso é uma afirmação errática. Agora, se a gente falar que a aceleração desse processo e a diminuição do intervalo entre esses eventos tem a relação da mão do homem, negar isso daqui é negar os fatos. É que o problema é que quem defende a maioria das pessoas acaba politizando esses eventos para defender timinho A e timinho B. Mas quando a gente está falando com pessoas que têm 2 neurônios a mais do que essas pessoas, a gente consegue encontrar essas duas verdades. É assim, ó. Quando a gente fala de clima, como o Gatti falou, falar de clima e você começa a entrar nessa questão de politização, porque é o interesse de cada um. Querendo ou não, para o progresso hoje, para boa parte do progresso hoje, o progresso muito do progresso, ele não é a favor do planeta. Isso da sustentabilidade. Isso é claro, isso é óbvio. Se a pessoa não concordar com isso, cara, então você não tá vendo as coisas que estão acontecendo. É simples, faz uma experiência simples. Sai da rua asfaltada e vai para uma área verde. Você vai ter a percepção clara da diferença de temperatura de qualquer coisa. Ah, mas isso faz parte. Então, isso não faz parte do planeta que foi criado. O planeta, a natureza, ela não conta com essas alterações que o ser humano causa. Ela não conta com isso. O planeta ele vai se moldando ao que a gente vai fazendo, né? A pessoa achar que a chuva que nós tivemos o ano passado no sul é uma coisa normal, aquilo não é normal. Aquilo é totalmente fora do que já foi falado. Ô Vinícius, nevou ano passado no Saara, não foi no Saara, né, Jackson? Exato. Isso. Exato. Nevou no Saara e choveu lindamente no Saara, né, por alteração pela mão do homem. Dubai ficou preocupadíssima porque eles tiveram alagamentos terríveis o ano passado lá por conta deles ficarem fazendo aquele processo de bombardear as nuvens, né? Ficaram extremamente preocupados com isso também. Então, falar que o homem não é responsável por parte disso é no mínimo incoerente. No mínimo incoerente. Mas sim, o planeta ele está o tempo todo se transformando, né? A gente já passou por aquecimento outras vezes, só que foi um aquecimento mais lento. É um processo de milhões de anos, é um processo muito mais lento. Entendi, a gente estaria acelerando esse processo. A gente está acelerando. Você pega, em 50 anos, o homem ele conseguiu acelerar esse processo de forma absurda, Então, é nítido, é só prestar atenção. Época do ano que chovia não chove, época do ano que tinha frio não tem frio, 5, 6, 7, 10 ondas de calor seguidas uma da outra. Cara, isso não tá certo, tá errado. Isso não é só coisa do planeta. Isso é uma junção, é uma balança. É o ser humano ajudando ali ao planeta a fazer o processo dele. Só que o que a gente sabe que vai acontecer? A natureza é implacável. Uma coisa que eu sempre falo, a natureza ela é implacável. De uma forma ou de outra, o planeta vai expulsar a gente daqui. É aí que entra exatamente no começo do episódio que o Gato explicou muito bem. Por que a gente pode ter uma pandemia com um super vírus? Porque o planeta está se tornando cada vez mais adequado para que um vírus desse aí fique muito mais existente. Quem está fazendo o planeta ficar mais adequado? A gente. Simplesmente assim. Evolução é adaptação. Isso. Evolução não é o mais forte, evolução é o mais adaptado. E vocês estão falando aí de a mão do homem ajudando a acelerar esse processo.
A mão do homem, pra mim, ela vai matar a gente de uma outra forma, que a gente tá vendo avançar de uma forma assustadora. Desgosto. Também. Também. Mas eu tava me referindo à inteligência artificial, cara. Vamos imaginar um cenário. Os militares desenvolvem uma inteligência artificial ali para prever cenários de guerra. Vamos pôr que a CIA, ela entenda que, sei lá, os Estados Unidos tá com uma IA lá comandando o sistema militar deles. A CIA, velho? A CIA. A CIA. Usar e usar. Usar e usar de você. É o Sebastian que tá comandando a guerra, hein? Os Estados Unidos está com uma inteligência artificial que controla o poderio militar deles. E isso aí encara que, sei lá, a Rússia tem que ser eliminada para eles poderem se dar bem nesse cenário. E eles perdem o controle disso e não conseguem frear isso mais. É um cenário possível. Sim. O Exterminador do Futuro conta essa história. Muito bem. Porque a IA ali, ela não vai se prender a emoções, ou eu não posso fazer isso, é certo ou errado. Ela vai se basear nos atos que ela tem. Aquilo ali é um inimigo. Se eu eliminar ele, a gente se garante. Cara, a IA ela pode simplesmente querer eliminar a gente pelo bem do planeta. Pode ser também. Que eu acho que é o que pode acabar acontecendo. A IA pode entender que com a gente o planeta sobrevive de uma maneira ruim. Fala, não, então vamos eliminar o ser humano, que o ser humano tá causando um problema muito grande. E acabou. Putz. Acabou. Cara, uma coisa que eu tenho muito medo ultimamente é da IA. Cara, se você for pegar um ano atrás o que a IA era do que é hoje, é um avanço absurdo. Absurdo. E progressivo. Sim, imagina como é que isso aqui vai estar daqui a 5 anos. 5? Você tá sendo... Sim. Não, eu tô falando assim, pra tá de uma forma assim, absurda. Igual você falou, pode ser até menos, mas vamos pôr 5 anos. Eu acho que vai estar num nível assim de a gente ter uma consciência, assim, cara, uma inteligência artificial mesmo, com consciência, com conceitos próprios, saca? Com motivações próprias. Isso não é ficção. A gente gravou um episódio recente com o Kling falando sobre inteligência artificial. Eu achei, ele fez uma explicação e quem melhor do que o Kling, né? Sim. Nós temos duas pessoas hoje, no meio da podosfera ufológica, que são excelentes para falar de inteligência artificial, assim, excelentes, são exímios conhecedores. O Kling e o Flávio do Desperta News. Os dois são monstros pra falar sobre inteligência artificial. E o Kling, ele deu uma explicação que eu achei muito top, cara, que assim, a gente chama de inteligência artificial, mas é um termo popular pra algo errado. Nós ainda não temos uma inteligência artificial. Exato. Nós temos uma inteligência generativa, né? Então, ela não cria nada, ela não faz nada da vontade dela, ela gera. Né, você dá um comando, ela faz algo baseado em coisas que já existem. Só que eu acho que a gente já está vendo o processo de que, de fato, teremos a inteligência artificial, onde ela vai começar a tomar decisões, achar o que é melhor, o que é mais rápido, criar coisas que a gente nunca viu. E aí sim, aí é a hora que a gente vai começar a falar, acho que era melhor ter puxado o plugin, entendeu? Eu te dou até um exemplo aqui, voltando aqui para essa história de bactérias, fungos e vírus. Há uns episódios atrás eu tinha comentado sobre a tecnologia de manipulação genética, inclusive foi falado agora no último programa pelo PH, sobre a tecnologia de CRISPR e Cas9. O Cas9, que foi utilizada para essa recente manufatura, digamos assim, desse lobo... Como é que é o nome do lobo? O lobo terrível. Lobo terrível, lobo terrível. Que foi através da tecnologia de CRISPR-Cas9, que é uma tecnologia que eu já tinha falado anteriormente, que ele utiliza nada mais do que uma tesoura, né, proteica. Eu recorto parte da fita do RNA, eu coloco a informação que eu quero no lugar, vai formar uma proteína nova e aquela espécie ela vai começar a produzir algo que ela não produzia antes. Que o termo, né, falar dessa forma parece uma coisa rudimentar e realmente se a gente olhar isso daqui em relação à genética, ela é muito rudimentar, muito fácil de ser feito. Inclusive você consegue comprar kits na internet para fazer na sua casa esse CRISPR-Cas9. Ela é barata, uma tecnologia barata, porque ela não é uma tecnologia nova, só que cabe a gente saber em que lugar que eu vou recortar, como vai ter interação da fita, da informação que eu quero colocar no DNA desse ser, e como aquela proteína ela vai interagir com as outras proteínas que estão sendo formadas. Essa é a grande questão quando eu falo de engenharia genética. Se eu alimento uma IA com a inteligência relacionada ao DNA ou RNA de espécies, a informação de como essas proteínas elas interagem entre si, eu consigo, através da IA, formar
um CRISPR e o Cas9, que é essa tesoura e essa informação que eu vou colocar de uma forma muito mais eficiente, e eu consigo fazer modificações genéticas de uma escala barata e que qualquer um consegue fazer dentro da sua própria casa. Qual que é a consequência disso? Eu posso fazer isso daqui para o meu bem, para uma cura da doença, que é para isso que logicamente ela foi criada. Eu consigo evitar que essas bactérias que elas estão criando resistência, elas comecem a matar uma população muito grande, porque eu consigo modificar as vacinas para essas bactérias ou para esses vírus, para impedir que ela comece a disseminar com uma frequência muito aumentada, que ela se torne muito virulenta, que ela se torne muito mortal de uma forma eficaz. Porém, eu também possibilito de uma forma muito barata que o bioterrorismo ele seja muito mais efetivo, porque eu consigo comprar isso daqui, fazer essa modificação, utilizar a IA, e a IA a gente sabe que é uma coisa barata, disponível para qualquer um de forma gratuita, logicamente não as melhores, dando uma forma avançada, banco de dados para isso, eu preciso ter, mas você consegue chegar que não precisa de 5 anos para isso daqui acontecer. Então eu consigo fazer essa modificação de vírus e bactérias através dessa tecnologia que está no nosso alcance de uma forma barata, pro bem ou pro mal. Atenção, terroristas. Olha aí, ó. Faz meu curso, né? Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, vamos sair então do nosso planeta. Eu falei isso lá no começo, acredite se quiser, que eu sempre achei, assim, muito... suspeito não é bem a palavra, mas eu vou usar ela. Eu acho muito suspeito que a Terra, uma bolinha de terra e água, flutuando num universo gigantesco, tá ali e nada acontece para destruir a gente, nada. É muito estável. A gente tá solto ali no espaço com milhões de coisas, eventos cósmicos acontecendo ali e nada acontece com a Terra, como se alguma coisa protegesse a Terra. Eu sempre pensei isso. Mas existem possibilidades cósmicas aí da Terra ser destruída. Que a Terra vai acabar, que ela vai ser destruída, isso é fato. Isso é fato. Um dia o Sol vai... Me corrija se eu estiver errado, tá? O Sol vai começar a se expandir, ele vai se retrair, vai virar uma supernova, e esse processo vai destruir o nosso sistema solar inteiro. Nessa expansão do Sol, ele come tudo, depois ele vira uma supernova e não sobrou mais nada. Sim. Mas isso vai demorar muito tempo para acontecer. Temos coisas mais imediatas que, inclusive, foi recente. Vou dar um exemplo, um impacto de um asteroide. A NASA estava monitorando um asteroide ali e ele soltava assim, ele vai passar 15 centímetros da Terra. Aí na outra semana, ele vai passar 3 metros. Na outra semana, 2 quilômetros. Aí foi, até chegar numa distância absurda que não vai colidir com a gente. Um dia isso vai acontecer. E já aconteceu outras vezes. Recente que eu falo tem 10 anos, um meteoro gigante entrou na Rússia ali e só o Sonic Boom dele, antes de atingir o solo ali, destruiu janela, quebrou tudo. Foi um pequeno pandemônio. Se um asteroide um pouco maior cair aqui, é extinção. E isso é uma possibilidade que pode acontecer qualquer hora. Sim, e pelo nível de monitorização que a gente tem para corpos celestes que podem se chocar, ele é extremamente parco. Ele é muito parco. Sim. A gente não tem noção do que acontece, a não ser que isso daqui já esteja quase na nossa cara, né? De uma forma que seja inviável da gente utilizar meios que a gente tem, e são bem poucos, e de forma desunida, porque isso daí está falando sobre tecnologia avançada de países que não se conversam, para tentar evitar que esse impacto realmente ocorra. Então a gente não tem uma defesa, a gente não tem uma união global para esse tipo de defesa. No meu ponto de vista, principalmente agora, com os ânimos mais alterados desses principais países, a gente não vai ter isso daqui tão próximo. Então é torcer para que a gente consiga se resolver entre a gente antes que isso daqui aconteça. Outra coisa que tá acontecendo, isso também é coisa recente. Vocês repararam que a gente tá falando de fim de mundo, a gente tá sempre citando que é recentemente? Isso me dá um certo medo. Mas Verdade. Recentemente, a gente passou por uma onda de calor gigante aqui no Brasil, um calor fudido, e a gente ficou sabendo depois que isso ocorreu por causa de uma massiva onda ali de explosões solares. Se eu não me engano agora, Joab, eu queria muito que você estivesse aqui agora para você me ajudar nesse ponto. Em 1914, a gente teve uma parada chamada Carrington Event, que foi uma ejeção de massa coronária muito grande do Sol, e essa massa coronária, na forma de radiação de plasma, chegou aqui na Terra e só não destruiu tudo que a gente tinha, porque na época a gente não tinha nada muito tecnológico, não tinha o nível de tecnologia que a gente tem hoje. Se esse mesmo Carrington Event acontecesse hoje, a gente ia praticamente voltar para a Idade da Pedra, que ele ia queimar tudo que tinha de eletrônico na Terra. Se especula que essa atividade alta do Sol vai acabar gerando um Carrington Event que vai atingir a Terra.
não se sabe a intensidade disso e quais serão os efeitos. Vamos supor que seja um igual a desse de 1914. É praticamente extinção. Vai ficar bem difícil a existência. Pode ter certeza que muita gente vai morrer por falta de acesso aos principais meios eletrônicos. E não tô só falando do celular porque você tá jogando o jogo do Tigrinho. Eu tô falando aqui um monitor de uma UTI. Eu tô falando aqui um transporte do transplante de rim que precisa sair do lugar A e ir pro lugar B. Tô falando do avião que tá em voo. Exato. Avião que está em voo, sistemas de comunicação entre países, abastecimento, sistemas de transporte de alimentos, de energia, tudo isso colapsa, cara. A limpeza da sua água, a retirada do seu lixo, isso daí vai pro saco. Vai pro saco, por um evento cósmico, saca? Outra coisa também que eu tava vendo no Discovery Channel outro dia, eu já citei isso aqui num programa passado, e eu vou citar aqui de novo, o programa lá do Inexplicável, com o Dan Aykroyd. Que ele tava falando também de teorias do fim do mundo, e se falou muito de planetas errantes. O que é um planeta errante? É um planeta que está solto pelo espaço, sem uma órbita prendendo ele ali, nesse sistema igual está o nosso sistema solar, e ele está vagando pelo universo. E, geralmente, esses planetas, quando eles passam por um outro sistema que tem uma estabilidade, acaba desestabilizando por causa da massa dele. Vamos supor que o planeta errante desse passe pelo nosso sistema solar. Ele não precisa nem acertar a Terra. Se ele passar perto aqui, só a massa dele já pode deslocar planetas, deslocar a Lua, deslocar a Terra da órbita do eixo natural. Isso aí já vai fazer um desastre fodido. E é uma possibilidade também que existe e não se tem como prever. Eduardo, vou tomar a permissão do meu caro PH, porque essa aqui... Isso aí a gente tem que ouvir Eduardo falando, porque, né? O cara só tem a página chamada Blog do Astrônomo. Eduardo, por favor, assuma essa parte. Né? Aproveita já, explica isso aí que eu falei, se tem algum sentido, e expanda, por favor, sobre ameaças cósmicas que podem acabar com a Terra. Bom, vamos por partes aí. Você tinha comentado que a nossa permanência na Terra parece muito estável, nunca acontece nada. Para a maior parte das pessoas isso provavelmente é verdade, porque pelo tempo de vida que nós temos, um ser humano vive menos de um século, geralmente. Então, eu acho que aqueles que vivem mais de um século já são sacanagem, mas realmente, estatisticamente, parece que não acontece nada importante, né? Mas a gente também tinha falado que 1000 anos antes o clima era ligeiramente diferente, e que 1 milhão de anos antes o clima era ainda mais diferente, que 10 milhões de anos antes era mais diferente. Então, a longo prazo, existem sim mudanças, isso só de clima, sem falar de outros eventos que acontecem, como você falou do evento de Carrington, ou então de impactos com asteroides e cometas, e enfim. Então, na verdade, é realmente uma questão de antropocentrismo, né? Da gente colocar a nossa perspectiva no centro aí e achar realmente que tudo isso é estável e tal, quando na verdade não é assim. Então, a longo prazo, a gente tem o fato de que esse século que eu falei que o ser humano vive, para a história do planeta, ele não é nada, né? Então, mesmo se você pensar para um bioma, às vezes um século não é nada, sei lá, para a floresta amazônica, um século pode não ser nada, por exemplo. Então, a cada... vamos pensar aí 100 anos, cada século, né? Você tem aí algo semelhante ao que aconteceu em Chelyabinsk, que foi aquilo que você tinha falado que aconteceu na Rússia em 2012, se não me engano. Acho que foi 2012 mesmo. Que um objeto ali de alguns metros entrou na atmosfera e se fragmentou e criou ali uma onda de choque que quebrou várias janelas. Eu acho que quase 1000 pessoas foram atingidas por estilhaços. Isso sobrecarregou o atendimento de emergência ali de hospitais da região e tal. Ele brilhou mais do que o sol, né? Isso aconteceu no início da manhã ali no local e os vídeos mostram sombras mais fortes do que as sombras naturais criadas pelo sol. E 100 anos antes a gente teve o evento de Tunguska, que foi uma explosão de origem semelhante também por um asteroide ou cometa, muito provavelmente cometa, que aconteceu numa floresta na Sibéria, numa região desabitada, e era uma situação tão precária, não só porque era o começo do século XX e comparado ao que a gente tem hoje, de forma geral, tudo era precário, mas também porque era a União Soviética, né? E eles tinham poucos recursos para atender uma região tão vasta e de um ambiente tão difícil. Eles levaram décadas para fazer uma expedição que realmente conseguisse estimar quais foram os estragos daquela explosão. Acho que só nos anos
30 ou 40 conseguiram encontrar toda uma região que tinha sido devastada muitos anos antes, e eles atribuíram a essa explosão, né, que foi o evento de Tunguska. Por ouvinte que quiser saber mais sobre isso, no canal do blog do Astrônomo no YouTube tem uma palestra que eu fiz justamente a respeito dessas coisas no ano passado, no dia do asteroide, que é 30 de junho, que é considerado o dia do asteroide porque foi nesse dia que aconteceu o evento de Tunguska. Então a União Astronômica Internacional todos os anos faz esse evento para que o público tenha uma conscientização maior a respeito dessas questões e por que é importante a gente sempre alocar financiamento para esse tipo de pesquisa, né, que também é complicado. Sobre a questão do Sol virar uma supernova, na realidade ele vai virar uma anã branca, ele vai virar uma gigante vermelha primeiro, que é quando ele começa a consumir a maior parte do hidrogênio que ele usa para produzir o hélio no núcleo, e aí ele começa a produzir o resto dos elementos da tabela periódica, e a energia desse processo nuclear começa a, aos poucos, vencer a gravidade do Sol, e ele começa a se expandir. E à medida em que ele se expande, essas camadas externas também começam a se descolar do resto da estrela, e aí você tem a formação de uma nebulosa planetária, que não tem nada a ver com os planetas, elas são chamadas assim porque nos primeiros telescópios elas pareciam discos de planetas. E aí você tem, que são aquelas nebulosas redondas, né, como a nebulosa do Olho do Gato, por exemplo, uma nebulosa planetária. E aí você tem essa nuvem que vai ocupar todo o sistema solar, depois ela vai ocupar o meio interestelar ao redor do sistema solar, e aí bem lentamente lá no meio o que sobra desse núcleo do Sol, ele vai se comprimindo até ele se formar uma anã branca. E aí essa expansão do Sol, antes do descolamento dessas camadas, daqui a 5 bilhões de anos, muito provavelmente vai engolir a órbita da Terra. Certamente chegará no tamanho que a órbita da Terra tem, porém, à medida em que o Sol se expande e ele perde massa, ele também perde gravidade, então esses planetas eles também vão se afastar do Sol um pouco com o passar do tempo. E aí sim você tem o Sol no final desse processo como uma anãzinha branca, uma estrela muito pequena, com um brilho muito, muito pequeno também, muito difícil da gente detectar isso com telescópios mais rudimentares, e toda aquela nebulosa em volta, e o que sobrar dos planetas ali em volta dessa anã branca. Ô Eduardo, aproveitar aqui que você tá aqui e tirar essa dúvida. Eu pesquisando aqui, inclusive na pauta que o Joab fez pra gente, tem duas hipóteses que eu achei muito interessantes. A gente sabe que o universo ele tá se expandindo, ele continua se expandindo até hoje. Então, imagina que o universo é um elástico. Se você começar a esticar ele muito, o que vai acontecer? Ou ele vai acabar arrebentando. Então, a minha primeira pergunta é essa: se o universo vai continuar se expandindo, até ele rasgar. E nisso aí colapsa tudo. Eu fico imaginando, se o universo rasgar, o que vai ter, o que eu vou ver do outro lado do rasgo, entendeu? E minha outra hipótese é a seguinte: esse mesmo elástico, se você pega ele, vai esticando, chega um ponto que você solta, ele vai voltar e se comprimir. E se o universo tiver chegado ao seu ponto limite ali e ele começar a retrair, existe essas possibilidades ou é viagem? Aí é viagem. Quem foi que Acabou. disse? É isso aí. Down the world. É viagem sua, você tá louco. Tchau. Quem foi que disse que o universo é um elástico? Não, Então, ninguém disse. Um Eu fiz uma analogia. Entendeu? Então. Mas assim, essa analogia aí, ela esbarra em alguns pontos. Primeiro, o elástico realmente, você pensa no objeto elástico, né? Você puxa ele até certo ponto ali, chega uma hora que a própria resistência dele não aguenta, ele arrebenta. Ou então você solta e ele volta. Primeiro, a gente não tem nenhuma indicação de que a força que estica o elástico do universo, digamos assim, ela vai começar a parar. E aí você teria alguma coisa que poderia fazer o universo voltar, por exemplo. O que poderia fazer o universo voltar? Bom, massa implica gravidade, né? Então, já que existem coisas, né, e elas têm massa, existe gravidade no universo. Então, eu imagino que em algum momento, essa força que puxa a expansão do universo, se ela ficar menor do que a força da gravidade das coisas que estão dentro dele, a gravidade vai começar a ganhar, e aí o universo pode voltar, né? Ao invés de se expandir, ele pode se contrair. Mas a gente não tem nenhuma indicação de que isso esteja acontecendo. Ô Eduardo, e te perguntar mais uma dúvida que eu tenho. O universo é infinito. Eu não consigo conceber, acho que nenhum ser humano consegue conceber uma coisa infinita, que nunca acaba. Mas vamos trabalhar que o universo tenha um fim. A gente foi, chegou no final do universo.
vou dar uma hipótese também, tá? Uma analogia de novo, tá? Não vem brigar com a minha parede de tijolo, não. Porque tem uma parede de tijolo lá no final do universo. Tem um restaurante, na verdade. Pode ser um restaurante no final do universo boa. também. Boa Eu ia referência. falar que era uma muralha de gelo, mas... Pô. Se eu quebrar essa parede, o que vai ter do outro lado? Então, primeiro... Sou Ai, vamos lá. Cara, isso é tipo da pergunta infinita, porque você quebrou essa parede. O que tem do outro lado? Aí eu vou andando, até chegar no final desse também e vou quebrar. Saca? É uma coisa impossível de você conceber. Então, vamos lá. Primeiro, de onde foi que surgiu esta ideia de que o universo é infinito? É o que falam. Segundo, Eu então, nunca estudei isso, é o que falam, eu li em livro. E o que dizem, e o que significa essa infinitude do universo? Em qual sentido ele é infinito? Pensa, por exemplo, numa formiga andando em cima de uma bola de futebol em linha reta. Essa formiga ela vai andar, vai dar a volta nessa bola de futebol e vai voltar para o ponto onde ela estava. Mas ela vai continuar andando para ela em linha reta de forma infinita. Tá, ela mas e se ela nunca vai cavar na sair bola? das... E se ela cavar a bola? Ah, então ela vai acessar uma dimensão que antes ela não acessava. É isso? Se ela Eu não cavar sei, a bola pode ou ser. se ela sair dessa bola de futebol, ela vai acessar uma dimensão que está fora da superfície onde ela está. Então ela está numa superfície, pensa num objeto, só a casca, tá? Só existe, para formiga, só existe aquela casca da bola de futebol, só o couro. Não existe interior, não existe exterior, só existe aquilo ali. A partir do momento em que ela cava ou que ela sai, né, ela vai para baixo ou para cima, ela acessa uma terceira dimensão. E aí ela passa, então, a não estar naquela superfície, ela passa a estar em um volume. E aí ela tem acesso a uma dimensão a mais. Então seria mais correto eu falar que a gente não tem como afirmar que o universo é infinito, mas a gente tem como afirmar que a expansão do universo tende ao infinito? Aí começou a melhorar. Aí beleza. Entendi nada. Aí, então, calma. Vamos lá. Vamos por partes. Pensa agora na gente. A gente pode seguir reto no universo, ou então na superfície da Terra. Vamos simplificar. A gente pode seguir reto na superfície da Terra e voltar para o mesmo ponto. Porque a gente ali não percebe a curvatura da Terra. Do mesmo jeito, você pode pegar uma nave, pode ir reto no universo toda a vida e, numa hipótese, tá? Isso é uma hipótese, você pode voltar para o mesmo lugar. Porque o universo é curvo em uma dimensão que a gente não percebe. E a gente não percebe porque nós vivemos nesse universo, nós estamos limitados às dimensões dele. A gente não tem como cavar para cima ou para baixo nessa bola de futebol que é o universo. Entendeu? Se eventualmente nós tivermos alguma tecnologia ou se algum ser interdimensional vier e puxar a gente, aí a gente pode acessar isso. Mas até lá, até que uma das duas coisas aconteça, a gente vai ficar nisso. Outra coisa, pensa num balão de festa de aniversário, numa bexiga que também é um elástico, né? Também é um material elástico. Você vai enchendo ele com ar, ele vai aumentando, aquela superfície vai aumentando. E se você tiver uma formiga ali que tá andando naquela superfície, ela tá sempre andando num lugar maior, porque aquela bexiga tá ficando cada vez maior. Então é mais ou menos isso com o universo. Se você tem pontinhos ali na superfície dessa bola de aniversário que essa formiga usa para se orientar, à medida que você vai enchendo aquela bexiga, esses pontinhos vão ficando cada vez mais distantes. A formiga pode não perceber em si a expansão daquela superfície, porque ela está sempre andando para ela só está demorando mais para chegar em um ponto, embora a velocidade dela seja a mesma. É o que a gente vê, por exemplo, com outras galáxias. Então, a distância de nós... Na verdade, com outras estrelas a gente vê isso, mas a gente percebeu isso com galáxias primeiro. A gente percebe que quanto mais distantes esses objetos estão, maior é a aceleração deles. Tanto que talvez, posso estar enganado, mas eu acho que a maior unidade de medida que existe é justamente essa, é uma das medidas que cosmólogos usam para grandes distâncias, em que mesmo milhões de anos-luz já não fazem sentido. Então... Justamente, você está limitado a essa dimensão. Se você desconsiderar o fator mecânico da resistência elástica da bexiga e você tiver como colocar ar nessa bexiga para sempre, ela vai se expandir infinitamente, não vai? Mas eu não consigo conceber uma coisa que se expanda infinitamente. Da onde que vem a matéria para o universo estar se expandindo? Ah, não, mas aí a gente não está falando da matéria que está dentro dele, a gente está falando só sobre o universo. Tá, mas entendeu? Da onde que tira mais o universo para ele expandir? Ah, então, aí a gente está falando de outra coisa que está fora do universo. O ar que você está assoprando no balão, ele não estava no balão antes, ele está sendo soprado ali. Mas esse ar está vindo de algum lugar?
Da onde? Fora do balão. De fora do balão. Ok. Fora do balão é aonde? É isso que eu quero saber. Então, aí essa é uma das maiores perguntas da ciência. O que é que existe fora do domínio dessas dimensões do universo? Entendi. Existem pessoas que falam que a energia escura, que é justamente essa, que é o motor por trás dessa força de expansão do universo, que é uma energia que é intrínseca ao universo, tá? Não existe o nada simplesmente, tá? Se você tiver ali um volume qualquer do universo em que não exista nenhum átomo, nada disso, tá? Você vai ter partículas, você pode ter ali partículas virtuais, teóricas, que aparecem, desaparecem espontaneamente, mas eu vou pular essa parte. Existe ainda uma energia ali, tá? Que é intrínseca ao universo. Não tem como não ter nenhuma energia ali. E essa é a energia escura que é o motor de expansão do universo. Existe uma possibilidade de que essa quantidade de energia tenha sido diferente no passado. E aí, se ela foi diferente no passado, isso muda muito as coisas pra gente. Porque pensa só, a gente foi capaz de determinar toda essa história de expansão do universo porque a gente vê as outras galáxias se afastando de nós. A gente tem como determinar que elas estão se afastando. A gente vê as outras estrelas se afastando, certo? Agora, vai chegar um ponto na história do universo, isso vai ser daqui a dezenas de trilhões de anos. A Terra já vai ter ido pro saco, o Sol já vai ter ido pro saco, Via Láctea vai ter ido pro saco, vai ter tudo isso acabado. Mas, vamos supor que exista ainda alguma forma de inteligência nesse universo. Eles não serão capazes de enxergar as outras galáxias, porque elas vão ter se afastado tanto que não vai dar tempo da luz dessas galáxias chegar até eles. Ô, Eduardo, você vai ter que voltar aqui depois no outro episódio, senão nós vamos ficar aqui 2 horas e eu não vou entender nada. É Você já isso tá aí. convidado. Alcançado. É isso aí, PH. Você conheceu Eduardo Oliveira, cara. É isso aí. Você tá convidado aqui pra voltar. Mas aqui, antes de eu pular pro último tópico do nosso episódio de hoje, mais uma dúvida. Você concorda com a hipótese do Big Bang? Que o Big Bang foi uma grande explosão que originou o universo? Você concorda com isso? Bom, vamos por partes. Big Bang não foi uma grande explosão, por uma questão conceitual. Uma explosão acontece em um ponto específico do espaço. Big Bang aconteceu no universo inteiro, porque todo o universo era Meu Deus do céu. reduzido a a dimensão toda do universo tendia ao infinitesimal. Mas foi um processo que aconteceu em todo o universo. Então a gente também, mesmo conceitualmente, não poderia falar que isso foi uma explosão. Agora, você concorda? Porra, eu não tenho que concordar nem discordar. Todas as evidências que a gente tem apontam pra isso. Tá, mas eu perguntei isso se você acreditava na hipótese do Big Bang, justamente pra mim fazer essa pergunta agora. Se o Big Bang aconteceu, o que tinha antes do Big Bang? O Big Bang tava num lugar branco, sem nada, vazio? Esse vazio era infinito também? Aí é uma das outras grandes perguntas. Pô, mas é cheio de grande pergunta. Entendeu? Agora, o negócio é o seguinte, também não faz sentido você perguntar o que existia antes, porque a própria dimensão que nós entendemos como tempo foi criada nesse evento que nós chamamos de Big Bang. Mas alguma coisa tinha que ter antes. Então, e aí, é uma coisa que eu falei já no contato, já, o que é que impede que o nosso universo seja um experimento, uma geleca aí numa jarra que tá na exposição de uma feira de ciências. Eu aceito um muito mais. alienígena interdimensional, entendeu? Eu aceito isso pra caralho. Porque, cara, pra mim não tem explicação uma coisa ser infinita. Pra mim tem um fim sim, só que é uma parada assim tão longe pra gente, tão distante, que a gente nunca imagina que vai chegar nesse final. Mas se chegar nesse final, o que vai ter depois desse final? É isso que me buga. E eu aproveito pra pegar essas dúvidas todas que apareceram aqui pra fazer uma pergunta. A gente não entende nada praticamente do universo. Tudo que a gente tem aqui é teórico e que pode estar completamente errado. A gente vai duvidar que exista vida em outros planetas? Não tem como. Não tem como duvidar. Eu já aproveito para falar disso, que é nosso último tópico aqui dessa conversa. Se vocês acreditam que o fim da humanidade pode vir de uma raça extraterrestre, ou vocês acham que é só papo de ficção? Ah, PH, porque isso não aconteceu até hoje. Se fosse para acontecer, já teria acontecido. E se a raça que vai dizimar a gente não chegou aqui ainda? Olha, de tudo isso que a gente falou aqui, cara, ser dizimado por uma raça extraterrestre eu acho que é o menor dos nossos problemas. O problema é ser dizimado pela raça terrestre, né? A raça terrestre pensa assim, ó, uma raça extraterrestre, ela já chegaria, fazia o trabalho dela e acabou o rolê, entendeu? E tá tudo bem, tá tudo tranquilo agora, chegou a nave, pá. O meu sonho por muito tempo era Independence Day, sabe? Independence Day 2 ainda, que é aquela nave gigantesca, colossal, metade do planeta, fazendo um estrago imenso. E acabou. Vai durar ali 3 dias de guerra, não vai ter nem guerra e acabou a brincadeira. Agora,
pandemia, apocalipse zumbi, não é legal. Mas, cara, uma invasão alienígena também não é legal, não. Eu não descarto essa hipótese. Eu sempre falo isso aqui, que a gente tem que tomar como exemplo a humanidade, que é o que a gente tem de referência. Historicamente, todas as vezes que uma civilização mais avançada teve contato com uma outra mais atrasada, deu merda pra mais atrasada. Sempre deu merda. Índio, Sim. né? Indígenas do Sim. mundo inteiro é o exemplo que a gente tem. E, pô, se uma civilização mais avançada vier aqui, eles vão encarar a gente como os a seres exterminados. Ah, é aquele pessoalzinho que tá ali incomodando onde eu quero, sei lá, explorar minério de ferro, tirar ouro, não sei. É um exemplo, sacou? Aí eu acho que, especificamente pra minerais, eu acho que a Terra não seria tão atraente assim. Eu concordo, porque isso tem abundância pelo universo, mas é um exemplo que eu dei. Se o que interessa pra eles estiver aqui, a gente é só um obstáculo. É uma formiga que tá ali no seu doce que você quer comer. Ô PH, qual que é a única coisa que a gente sabe que é única da Terra? A gente... A gente. Vida. Até, por enquanto, né? Por enquanto. Sim, mas assim, a vida como a gente conhece, vamos colocar assim. A única coisa que a Terra tem em relação ao resto do universo é a vida como a gente conhece. É quando a gente falou sobre escala Kardashev com uma ouvinte apoiadora nossa, a Raíza. Ela até perguntou se os alienígenas não poderiam vir atrás de água, porque a Terra tem muita água na superfície e tal. Na verdade, várias luas de Júpiter e Saturno têm muito mais água do que a Terra. E não teriam seres humanos como... não teriam seres humanos como empecilho, né? Mas, agora, eu acho que daria pra rolar um fim do mundo. Olha que legal, eu acho que daria pra rolar um fim do mundo misturando tudo isso daí. Especialmente a teoria a hipótese aí do vírus. Porque se essa civilização extraterrestre é tão avançada assim, eles não vão chegar aqui e travar um combate corpo a corpo. Não vão, sabe, não vai ser tropas estelares. Não precisa disso. Libera um vírus. E já era. Mesma coisa, você vai combater um formigueiro ali, você não vai pegar e matar a formiga uma por uma pisando. Sim. Você vai jogar um veneno ali, alguma coisa química que vai acabar com tudo. Não vai ser guerra, vai ser realmente um extermínio. Exato. É o que a gente faz com plantações, pô. A gente borrifa coisas pra matar as pragas. É isso que eles iam fazer, né? E o pior de tudo é que se isso for acontecer, a gente não vai se dar conta. Vai todo mundo morrer e foi. Porque eles não precisam nem dar as caras aqui e falar, estamos atacando, estamos mandando. Saca? Não precisa. Eu ia até perguntar isso pro Arthur também, se existiria uma possibilidade, sei lá, um meteoro cai aqui, alguém vai lá fuçar o meteoro, se contamina com algum vírus ou uma bactéria extraterrestre, que é fatal, e começa a espalhar isso pra todo mundo. Lembrando que no caso Varginha, lá vamos nós falar de Varginha. Olha lá, beleza. Lembrando que no caso Varginha teve um problema ali de contenção biológica por causa dos seres que estavam contaminando outras pessoas. Tiveram mais mortes além do Marquês de Cereze, a água do Rio Doce ele foi contaminada, a companhia de saneamento ali da região, de captação de água, de tratamento, desligou o sistema de captação uma época ali, do caso Varginha, para fazer análise, porque seres foram encontrados no Rio Doce. Eu conversei com o Pacatini e tem, inclusive, não sei se ele tem esse documento, mas existem documentos provando que foi feita uma paralisação de quase, 2 semanas ali para análise, para ver se tinha tido alguma contaminação biológica. Então, é uma coisa plausível de alguma coisa cair aqui e contaminar todo mundo. E como é uma coisa de fora, até a gente descobrir o que é e como se combate, pode ser tarde demais. Exato, porque não tem como você fazer uma pesquisa, um exame de sangue, uma biópsia, nada, de um agente que você não conhece. Sim. Você não tem a testagem, você não tem o produto do kit de teste para poder fazer essa análise de um agente que você não tem um conhecimento nenhum. Cara, e nessa, aí eu concordo muito, que é muito mais, a chance maior, sim, é algo cair na Terra e esse algo conter algum agente biológico que se torne uma pandemia. Esse eu aceito um pouco mais, assim, em questão de fim da vida no planeta, sabe? Eu acho que uma invasão alienígena, tal qual Hollywood gosta de mostrar, eu não sei o quanto que é vantajoso o fim da humanidade para eles. Não sei o quanto vantajoso é. Agora, uma bactéria, e isso eu acho que é bem provável, bem provável. Não deixa de ser uma invasão alienígena, ainda que a nível microscópico, não deixa de ser uma invasão alienígena. Exatamente. Você está ouvindo... Acredite, se quiser. Então foi isso. Hoje começamos a falar desse assunto de fim do mundo. Soltamos várias hipóteses científicas aqui, algumas mais plausíveis, outras nem tanto, mas de uma coisa nós temos certeza, que um dia nosso mundinho plano de Deus vai se acabar.
Eu queria agradecer muito todo mundo que participou aqui e lembrando, todo mundo tá escutando, que esse papo continua lá no podcast O Contato. Então, lembrando a todo mundo que na próxima terça-feira, corram lá no Contato. Eu vou deixar, inclusive, o link do podcast deles na descrição do episódio. Quem não conhece, vai lá. Façam um favor a vocês mesmos e conheçam um podcast tão bom ou até mesmo melhor, que eu acredito se quiser. São seus olhos, são seus olhos. São meus ouvidos. São meus ouvidos. Isso. Então corram lá, peguem a segunda parte lá, que esse mesmo time daqui vai estar lá discutindo hipóteses mais sobrenaturais, digamos assim. Vamos começar então pelo nosso querido dono do Contato, que o Guto e o Eduardo não me escutem. Vini, valeu demais sua presença, que você não demore mais 200 episódios pra vir aqui conversar com a gente. Valeu demais, meu amigo, e dê seu recado pra galera aí. Valeu, PH. Valeu mesmo. O papo maneiro pra caramba. Sempre um prazer estar gravando com vocês, né? Eu acho muito louco como que o Jackson, cara, ele some, né? Some. Ele é abduzido. Ele some, cara. E aí Acabei de ser devolvido da abdução. Acabaram de Aí, ó. cuspir ele de Lembrou, volta ali. agora. Mas é sempre bom gravar com essa galera, né? Um pessoal sempre muito gente boa, que já virou amigo, né? Já virou amigo nas lives do Jackson e tal. O Gatti é o cara que ele não é de podcast nenhum, mas é de todos os podcasts, então... Sim. Sonho de todo mundo. Ele é de todo mundo aí, então... Mais um prazer imenso e sim, aceito o convite para próximas participações. É só chamar, PH. Só chamar que a gente aparece. Nós vamos marcar isso. Nós vamos marcar porque já aproveito para agradecer o Eduardo a presença dele aqui. Quem não conheceu também o Contato, também não conheceu o Projeto X que do Eduardo, corre lá e conheçam. O Eduardo solta um episódio no Projeto X a cada 6 meses, mas vale a pena. Vale muito a pena vocês escutarem lá, que o podcast é muito bom e muito bem feito. E além disso, né, Eduardo, você tem também um blog de astronomia. Divulga o pessoal aí. Assim, um episódio a cada 6 meses você tá sendo generoso. Mas blog do astrônomo, podem jogar aí, né, em qualquer motor de busca aí, Google da vida, DuckDuckGo, sei lá o que você usa. Blog do astrônomo você vai me achar lá. E também no Instagram, tá? No Instagram são curiosidades, notícias curtinhas e textos mais profundos, quando eu consigo lá no blog mesmo. Valeu! Doutor Arthur Gatti, novamente, valeu sua presença aqui, meu amigo, muito obrigado, tamo junto. Valeu, só tenho a agradecer, espero que não tenha dado gatilho em muitas pessoas, e se a gente tiver que fazer um bolão aqui, escolher algum fungo, vírus ou bactéria pra dizimar a gente, vamos escolher aí, torcer pro Claviceps purpuri, que é o ergot. Delícia. Se você não sabe, ele infecta grãos de centeio, cevada, então a gente pode tomar através da cerveja e o efeito dele é que nem um LSD. Aí você alucina, convulsiona e morre. Então se for pra acontecer alguma coisa global, que seja todo mundo num surto psicodélico aí, feliz da vida, sem perceber que tá todo mundo sofrendo e se ferrando. Socorro, Peraí, você tá me dizendo que o fim do mundo pode ser o efeito do LSD na cerveja? Pode ser uma grande rave. Porra! Eita, nós! Que legal! Senhor Jack, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Valeu, Espero que da PH. próxima vez você fale um pouquinho menos ali e deixe os participantes conversarem. Pode deixar, vai deixar comigo. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Valeu. Como sempre, eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês o que nós falamos aqui hoje. Eu vou deixar o link do blog do astrônomo do Eduardo pra vocês darem uma conferida. Vou deixar o link do podcast, o contato. E vou também fazer um convite para vocês, para acessarem nosso site. Sim, acredite se quiser, podcast.com.br. Lá é um site que nós criamos para reunir tudo que a gente gosta, então vai estar integrando o nosso Apoia-se. Entrem lá no nosso site. Antigamente eu pedi para vocês entrarem no Apoia-se. Entrem lá no nosso site agora, que tem o mesmo sistema do Apoia-se. A diferença é que agora a gente não paga nossa porcentagem pro Apoia-se e ajuda mais o podcast. Lá tem nossa loja também, tem a nossa loja de camisas, que é skinwalker.com.br, skinwalker com Y, que são camisas com a nossa temática aqui do podcast. Mas na loja do nosso site, vocês vão encontrar action figures de tipologia extraterrestre, de seres extraterrestres, de personagens de filmes, tem muita coisa lá, livros, então tem bastante coisa lá. Acessem acredite se quiser podcast.com.br e confiram as novidades que tem lá. Valeu, nos vemos na próxima terça-feira, lá no podcast O Contato, expandindo esse conceito de fim do mundo para paradas mais místicas e sobrenaturais. E nunca se esqueçam que aqui e lá também nós só contamos as histórias. Acredite
se quiser.